Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo aqui do nosso canal, do canal Manancial. O nosso objetivo, você já sabe muito bem, é nós conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus, meditarmos, passearmos pelas Escrituras Sagradas, te inspirar a ler a tua Bíblia todos os dias, a ter esse contato íntimo e pessoal com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, o justo, o verdadeiro, o eterno, aquele que era, que é e que há de vir. É por ele que fazemos esse canal. O motivo de nós estarmos reunidos aqui é porque um dia nós o conhecemos. Jesus Cristo nos inspira a sermos pessoas melhores, a sermos praticantes das boas ações que ele tão bem nos ensinou enquanto esteve conosco. Ele vive para todo sempre, ele está à destra de Deus Pai, ao lado de Deus Pai. Ele é soberano, sobre todos é Senhor. Então, esse é o motivo deste canal, este é o nosso propósito, é te aproximar, eu, você, nós dois, conectados com Jesus Cristo. E hoje nós vamos fazer aqui um pequeno passeio, nós vamos responder a um questionamento. Por que Deus tem hora que Deus está em silêncio? Por que Deus faz silêncio? O que significa o silêncio de Deus? Como é que nós temos que agir enquanto Deus está em silêncio em nossas vidas? E para começar aqui esse estudo de hoje, né, esse passeio pelas Escrituras Sagradas, eu separei aqui um versículo, um trecho só do versículo, nem é o versículo inteiro, que foi proclamado pelo profeta Abacuque, e está lá no livro de Abacuque 1:2, que fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Quantos de nós já não fizemos este questionamento ao Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que suportar? Até quando, Senhor, esta crise vai imperar em minha vida? Até quando, Senhor, essa dor, essa angústia? Até quando, Senhor, este problema será maior dentro da minha casa? Até quando, Senhor, eu terei que enfrentar esse turbilhão, essa crise, todos esses questionamentos? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E isso geme em nossas almas. E aí eu venho te falar venho te dar três verdades do silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio em nossas vidas, nós clamamos a Ele, nós estamos em oração, nós estamos em busca, nós estamos querendo uma resposta dEle e Ele simplesmente não responde. Não é porque Ele não se interessa pela nossa causa. Põe isso no seu coração, o Senhor está atento à sua oração, sim. Ele só não respondeu ainda, porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós, nas nossas muitas ansiedades, na nossa busca por sucesso, por felicidade, no nosso livre-arbítrio de conseguir as coisas no nosso tempo, atropelamos Deus nas nossas vidas e depois nós queremos que Ele ponha tudo no lugar, tudo aquilo que nós mesmos bagunçamos, tudo aquilo que nós mesmos escolhemos errado, tudo aquilo que é fruto muitas vezes de nossa desobediência, de nossa ausência da presença dEle, do nosso afastamento da palavra dEle e da nossa desobediência perante a palavra do Senhor. Então, muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele precisa ajeitar a carga, Ele precisa nos ensinar algo, Ele precisa fazer algo se mover dentro de nós, espiritualmente, para que as coisas comecem a acontecer no nosso plano físico. Então isso é muito importante, não significa que Deus não se interessa. Deus demonstrou todo o interesse por nós e está lá descrito em João 3,16, porque Ele enviou o seu Filho unigênito, o único da espécie, o único que Ele tinha, o único que poderia ser sacrifício, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, porque Deus nos ama, Deus amou o mundo inteiro. Então um Deus que ama da maneira como Ele ama, da intensidade que Ele ama, nós não podemos dizer que Ele não se interessa por nós, porque isso é uma grande mentira. E o Senhor não pode agir no meio da mentira.
Outra verdade é que quando Deus está em silêncio não significa abandono, não. Deus fez muito silêncio na vida de Jó. Jó foi muito provado. Jó teve a prova financeira, que ele perdeu todos os bens, e olha que ele era muito rico. Jó era comparado a um rei, a um príncipe daquele tempo, de tamanha era a fortuna que ele amealhava. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, seus filhos, perdeu seus amigos, perdeu sua saúde, e ele nunca se sentiu abandonado por Deus, porque Deus não é aquilo que nós temos, Deus é aquilo que nós acreditamos. Então, no meio da prova, no meio da luta, até no silêncio de Deus, você tem que acreditar que Ele é soberano, que Ele está sobre todos é Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Tem um versículo na Bíblia que me sustenta muitas vezes, que está lá em Romanos 8:28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem de acordo com os seus estatutos. Então, debaixo da obediência de Deus, tudo coopera em nosso favor, até a crise, até a perda, até a enfermidade coopera em favor da edificação do nosso espírito. Então isso é muito importante. Outro detalhe muito importante é que quando Deus está em silêncio, não é porque a causa não tem solução, não. Já ouvi pessoas falando isso. Assim, isso aí não tem solução, não. Já pedi tanto para Deus, Deus está em silêncio, Deus não resolveu ainda. Se Ele não resolveu, é porque não tem solução. E o que é que não tem solução para Deus? Nada. O Senhor Jesus declara lá em Lucas, se não me engano, 1:37, fala assim, porque para Deus não há impossível. Deus não conhece impossível. Então, se Ele não fez, Ele está em silêncio, espera no Senhor. Tenha qualidade no teu esperar. Tenha fé. A fé é provada nessas horas. É nessas horas que a gente demonstra o que a gente traz dentro do nosso coração. É nessas horas que Deus está em silêncio, nós provamos o tão grande Ele é em nossas vidas, porque Ele nos sustenta no meio do deserto. Então, amados, não há uma revelação, não há ninguém que vai te revelar por que você está passando por isso, por que daquilo, porque aquelas profetadas não tem muito sentido para quem conhece a palavra. A palavra nos diz que até no meio do deserto o Senhor nos dá manancial. O Senhor cuidou de Agar e de Ismael. Quando Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão decidiu mandar Agar e seu filho Ismael para o deserto. Nenhuma provisão para eles atravessarem o deserto não foi preparada para eles. Quando a água acabou, a comida acabou, o que Agar fez? Agar clamou, o anjo veio, supriu as necessidades deles e eles foram completamente nutridos, satisfeitos, não do jeito que nós entendemos que era o que nós merecemos, mas se não está te faltando nada, Deus está te suprindo. Se a botija, o óleo lá da tua botija não acabou, se o teu azeite está sendo multiplicado, se você se alimentou hoje, se você dormiu essa noite, se você teve aonde repousar a sua cabeça, saiba que Ele está cuidando muito bem de você, porque Ele está te dando tudo aquilo que é necessário para que você passe por esse momento difícil às vezes, né? Não sei como é que vai estar a sua vida aí. Mas quando Deus está em silêncio, muitas vezes é no momento da nossa tribulação, é quando nós estamos atravessando os desertos existenciais, é quando a gente não encontra resposta, é quando a gente está buscando um milagre por causa de uma enfermidade, é quando alguém da nossa casa que nós amamos muito, que nosso coração se despedaça de ver aquela pessoa sofrendo, e aí você fala assim, eu estou pedindo tanto para Deus essa cura, eu estou pedindo tanto para Deus fazer esse milagre, e nada desse milagre acontecer. Então, assim, na doença terminal, muitas vezes a gente se depara com Deus, né? Com Deus em silêncio. Nas horas das perdas das vidas, das perdas financeiras, das crises, dos divórcios, dos pais que vão embora. Quantos filhos se afastam da presença de Deus porque o pai foi embora de casa,
porque o pai não esteve ali presente, não participou da criação dele, ele se revolta contra Deus, contra tudo. E aí ele cresce longe por causa das perdas, por causa do sofrimento emocional. Muitas pessoas se afastam de Deus por conta de sofrimento emocional. Mas aí, vamos lá. O silêncio de Deus é algo que grita mais do que toda a gritaria do mundo. Toda a gritaria do mundo, toda a histeria do mundo é menor do que quando o silêncio de Deus ecoa na alma do homem. O silêncio de Deus ecoando na nossa alma, ele é muito maior, muito mais audível do que toda a parafernália do mundo. Então o silêncio de Deus é algo assim que nos toca mesmo, que mexe conosco, que mexe com a nossa fé. Elias, ele teve um episódio, o profeta Elias, ele foi desafiar, né, os profetas de Baal e matou os 40 profetas de Baal. E Jezabel, aquela rainha possessa, maquiavélica, terrível, ela jurou que ia matar. Ela falou assim: você matou os meus 40 profetas, então agora você vai morrer, Elias, você vai morrer. E aquele ódio, aquele furor, aquela loucura. E então aí Elias temeu pela sua própria vida e ele fugiu. Ele se escondeu e Deus se manifestou, Deus sustentou ele, Deus deu um alimento tão bom para ele que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí ele chegou lá no monte, se não me engano, salvo engano, no Monte Horebe, o monte do sacrifício lá de Isaac. E aí ele chega lá naquele monte ali, e ele entra dentro de uma caverna. Ele entra dentro de uma caverna e Deus fala para ele por que ele está ali. E aí ele fala para Deus, ele fala assim: ó Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, mas o povo não escuta, o povo não faz nada, nananana, eu estou aqui escondido. Aí Deus mandou um terremoto, não era a voz de Deus. Deus mandou fogo do céu, não era a voz de Deus. Deus mandou um vento dilacerante, não era a voz de Deus. Ele sabia que não era Deus falando com ele em todas aqueles barulheiras. Aí quando se fez calmaria, quando se fez silêncio, ele pôde sair da caverna e ele pôde ouvir na calmaria. Ele pôde ouvir atentamente o que Deus falava para ele. Deus falou para ele ir para Damasco, Deus falou para ele ungir Hazael, rei da Síria, ungir Jeú, o rei que acabaria com a dinastia de Acabe, a dinastia de Jezabel, lá na Samaria, né? E aí ungir o sucessor dele, que era o profeta Eliseu. Então, assim, na calmaria é que Deus deu resposta. No meio do silêncio, no meio do vento, no meio da tempestade, do terremoto, Deus não se manifestou para o profeta Elias. Então acalma. Às vezes você está ouvindo muita barulheira do mundo, muita comichão nos seus ouvidos, muitas pessoas falando de coisas que não estão te agradando. Mira na palavra de Deus. Ninguém que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador sai derrotado. Não há perdidos no reino dos céus. Só há levantados, só há pessoas que são provadas pela fé. Sabe, amados? Então você tem que entender isso daí. Quando Deus está em silêncio também, muitas vezes, é por conta de pecados. Pecados que nós não reconhecemos, que nós não nos arrependemos. E Deus se mantém em silêncio porque enquanto não houver arrependimento, não há manifestação de Deus em nossas vidas. Então, a causa do Senhor Deus ali ter sido tão duro ali com o povo na época do profeta Eliseu era por causa dos pecados do profeta Elias e do profeta Eliseu. Tanto é que se você ler mais um pouquinho aí do 1 Reis 19, que é essa história que eu estou comentando, que está lá em 1 Reis 19, você vai ver que só 7.000 almas sobreviveram. Qual? As que não adoraram Baal. Então Deus se manifesta, Deus dá renovo, Deus dá vitória, sim, mas para os obedientes, para aqueles que se sujeitam à palavra dele. E o ouro de Deus nessa terra é muito diferente. O conceito de riqueza de Deus nessa terra é muito diferente do nosso. O Senhor Deus, ele abre mão de toda a obra da criação dele para salvar uma alma. Então, para você ver o tanto que o ser humano é precioso e importante para Deus. Então, você está na presença dele, você está na mão dele, você está seguro na presença dele, é tão valioso que você não sabe, ele deu o melhor que ele tinha, que era Jesus, para vir em nosso resgate. Então, deixa essa vida de pecadaiada, para de não se importar com a palavra de Deus, se inclina seu ouvido para ouvir
né? Às vezes você está ouvindo o vento, a tempestade, como o profeta Elias ouviu, você está ouvindo o barulho do terremoto, às vezes você está ouvindo o barulho do fogo, do incêndio, das coisas ruins, e você ainda não ouviu a calmaria de Deus, porque você simplesmente lhe falta o conhecimento da palavra. Então, outro detalhe que faz Deus permanecer em silêncio em nossas vidas se chama livre-arbítrio. As pessoas escolhem, decidem, fazem os seus planos, os seus projetos, fazem e acontecem, estouram com as suas próprias vidas, com a vida de seus familiares, com a vida de seus colegas de trabalho, e depois querem que Deus resolva tudo. Ai, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Suas decisões, seu livre-arbítrio. A maioria das coisas que nos acontece é isso. É nossa decisão, nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, nossas loucuras, né? A gente mete os pés pelas mãos e depois quer que Deus, num passe de mágica, resolva tudo. Tudo aquilo que você fez e aconteceu longe, sem se esquadrinhar aqui na vontade dele, você quer que ele resolva. E aí o Senhor fica em silêncio um bom tempo, né? Até você decidir escutar o que realmente Ele projeta para você, o que realmente é a vontade dele para a sua vida. Amados, mas na hora do silêncio é muito importante saber que Deus detém o controle de todas as coisas. Saiba disso, tá? Põe isso na sua cabeça. Na hora que Deus está em silêncio, mesmo assim Ele está no controle de todas as coisas. Deus também, Ele detém o tempo. A moeda dele é o tempo. Tudo dele é tempo. Ele te deu um tempo de vida, Ele te deu um tempo para você plantar, um tempo para você colher. Certamente você vai colher. Se você não plantou, problema seu. Você vai colher aquilo que as pessoas semearam para você colher. Tá? Se você não investir, o problema é seu. Você vai ter que dar conta das moedas, dos talentos que o Senhor te deu. Você vai ter um tempo, sim, vai ter o tempo do julgamento. Hoje você está no tempo de tomar suas decisões, de tirar o seu raciocínio, de tirar o bom proveito da palavra de Deus, de viver na presença dele. Mas saiba que vai ter um tempo que tudo vai ser posto em julgamento. Então que você esteja do lado daquelas pessoas que não serão condenadas, mas que alcançarão o céu, porque não pelos seus próprios méritos, mas porque entregou a sua vida a Jesus Cristo. E a moeda de Deus é tempo, então essa crise vai passar. Você está em festa? Amado, vai passar. Você está em luto? Vai passar. Você está vivendo o seu melhor momento da sua vida? Vai passar. Você está abaixo do buraco, lá do fundo do poço? Vai passar. Você está vivendo a sua explosão cósmica? Vai passar. Você está vivendo uns dias onde te falta escassez de tudo? Vai passar. Tudo vai passar. O que não vai passar? A palavra do Senhor na sua vida, ela não vai passar. O Senhor não vai passar na sua vida. Por quê? Porque Ele tem promessa para você. Porque Ele te fez mais do que vencedor. Ele te fez para ser soberano neste mundo. Mas por que a gente não consegue? Porque a gente não se sujeita. Porque a gente não está nem aí, porque a gente toma as nossas decisões, porque a gente deixa a nossa vida se levar, porque a gente escolhe amigos terríveis, amigos que não nos alertam, amigos que não nos aproximam de Deus, porque a gente prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus, porque a gente não para examinar as Escrituras, porque a gente não para fazer aquilo que é bom, que o Senhor espera de nós. Então, queridos, nós temos que lapidar a fé. O silêncio de Deus é sobretudo para isso, para lapidar a nossa fé. Para a gente saber aonde a gente está realmente, se a gente está na presença de Deus ou não, se a gente vai acreditar, se a gente vai confiar nele, ou se a gente vai blasfemar, né? Ou se a gente vai murmurar. Por que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto? Porque murmurava, não confiava em Deus, não tinha fé nenhuma. Como que Deus vai agir no meio da ausência de fé? Da ausência de compromisso? E olha que foi o tempo que Deus mais operou milagres, porque Ele queria demais que aquele povo estivesse na presença dele. Deu trabalho, né, para eles chegarem na Nova Canaã. Tanto é que ficaram tanto tempo longe que foi muito difícil conquistar. Até hoje o povo judeu perece, né, dizendo que eles são forasteiros ali. Mas eles não são forasteiros, aquela terra foi dada por Deus, é deles. Mas
existem os conflitos, existem as pendências, existem as ausências, existe o período que eles se ausentaram de Deus, que eles abandonaram. E tudo isso gera um preço caro, um preço alto que eles estão pagando. Aquela nação inteira perece. Mas então, amados, o que eu queria aqui, para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje sobre silêncio de Deus? Primeiro, não perca a sua fé. Jamais perca a sua fé. Acredite o tempo todo. Nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. Nenhuma dor é maior do que você possa sentir. Nenhuma tristeza é maior do que a alegria de estar na presença de Deus. Nada que te aconteça pode te tirar do centro da vontade de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. Então tenha fé, acredite o silêncio de Deus. No silêncio Deus opera os maiores milagres. Se Ele está em silêncio é porque Ele está preparando, Ele está preparando coisas excelentes para mim e para você. E creia no tempo de Deus. Creia, tem um tempo determinado. Saiba disso. E invista o seu tempo em fazer valer a pena. Em fazer valer a pena a sua existência. Em fazer valer a pena a jornada da sua família. Faça as coisas acontecerem. Promova o bem aonde você passar. Esteja conectado com Jesus o tempo todo. Seja a luz a iluminar as pessoas. Invista o seu tempo precioso para aproximar as pessoas de Deus, para fazer a diferença onde quer que você vá. Porque é isso que importa. Daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui. Tiago falava muito disso, da transição muito rápida do tempo. A nossa vida é como um vapor. Então, faça a tua existência valer a pena. Invista na verdade, invista em pessoas, cuide de pessoas, ame pessoas. Seja como Jesus. Floresça onde você está. Fale do amor lindo, poderoso que é de Jesus. Jesus, quando entra nos nossos corações, Ele faz uma revolução. Ele faz uma revolução na nossa alma, no nosso espírito. Ele traz leveza. Aliás, Jesus, Ele disse, e está em Mateus 11, Ele fala assim: vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, cansados, abatidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então, quer dizer, Jesus vem e Ele troca tudo aquilo que está pesado e te dá coisas leves para você carregar. O que você vai carregar? A fé, a certeza de que você é mais do que vencedor, a certeza de que tudo isso vai passar, que você tem um galardão te esperando lá no céu, que o Senhor está de braços abertos, preparando o seu lugar, o seu melhor lugar. O nosso Deus, Ele não está acomodado, nosso Deus não é acomodado, nosso Deus não é parado. Em João 14, Jesus diz assim: eu vou na frente, eu vou lhe preparar morada, lá na casa do meu Pai, porque aonde eu estiver, eu quero você comigo. Então, assim, Ele está lá trabalhando. O Senhor não para de trabalhar. Então confia nesse Deus soberano nas nossas vidas. E creia, tudo tem um propósito, tudo nos leva, nos aproxima de Deus. E para todas as coisas existe um tempo. E em todo tempo, guarda a tua fé. Amém? E que você possa, gostando deste vídeo, possa recomendá-lo aos seus amigos. Nos siga nas plataformas do Facebook, do YouTube. O nosso canal se chama Canal Manancial. Se inscreva, curta, compartilhe, ajude o Canal Manancial a crescer. Há muitas pessoas que estão sentindo essa opressão do silêncio de Deus. Satanás está ganhando corações aí com mentirinhas, tirando as pessoas aí do foco, mas você é chamado a ser um multiplicador dessa palavra, a trazer alívio para os corações sedentos, a falar para as pessoas: guarda a tua fé, sobretudo guarda a tua fé, porque estes dias vão passar, mas a eternidade no céu com Jesus é para todo aquele que nele crê. Amém? Fique com Deus, meus queridos, até o nosso próximo devocional. É um prazer imenso estar com você. Você não sabe a alegria que é para mim, tá? Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bye!